O jovem milionário acusou a idosa de roubá-lo, mas ele não fazia ideia do que estava realmente acontecendo ali. O salão estava impecável, iluminado, decorado com flores caras e painéis com o nome de Gustavo em destaque, sempre acompanhado da palavra solidariedade. Aos 18 anos, ele caminhava pelo espaço com postura firme, olhando cada detalhe como se estivesse fiscalizando uma empresa prestes a abrir capital na bolsa. O evento era anunciado como uma grande ação beneficente, mas na prática servia para consolidar sua imagem como jovem herdeiro responsável e visionário. Fotógrafos se aproximavam, convidados influentes o cumprimentavam, e ele mantinha o sorriso controlado, calculado, sempre no ângulo certo. Antes da abertura oficial, Geraldo se aproximou do filho, ajeitando discretamente o paletó dele e dizendo em tom baixo, mas firme: "Nunca esqueça, Gustavo, caridade é estratégia. As pessoas precisam acreditar que você se importa, mesmo quando o objetivo é crescer." Gustavo assentiu com segurança e respondeu: "Eu sei, pai. Hoje não é sobre ajudar, é sobre mostrar quem eu sou." Geraldo sorriu satisfeito e completou: "Exatamente. Controle a narrativa e controle as pessoas." O jovem demonstrava orgulho evidente por repetir as palavras que ouvira desde a infância. Ele não questionava, apenas absorvia. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Marília recebia uma ligação inesperada do responsável pelos garçons. Uma funcionária havia faltado e precisavam de alguém imediatamente. A voz do homem do outro lado da linha soava apressada: "Dona Marília, é só para hoje à noite. Pagamento no fim do evento. Pode vir." Ela olhou ao redor da pequena casa onde morava, pensou nas contas acumuladas e respondeu sem hesitar: "Eu vou sim." Não havia espaço para recusar trabalho. Preparou-se com simplicidade, vestiu o uniforme emprestado que lhe entregaram na chegada e, antes de sair, colocou no pescoço um colar delicado que guardava com cuidado. Era uma peça simples, mas tinha valor sentimental. Ao se olhar no espelho, murmurou para si mesma: "Só mais uma noite." O evento começou com discursos formais. Gustavo subiu ao palco, agradeceu aos patrocinadores e declarou em voz segura: "Hoje mostramos que prosperidade e responsabilidade caminham juntas." A plateia aplaudiu. Ele desceu do palco cercado de cumprimentos e continuou circulando, observando garçons, avaliando disposição de mesas, corrigindo pequenos detalhes. Sua postura era rígida, quase militar. Em determinado momento, ao virar-se para aceitar uma taça de bebida, seus olhos pararam no pescoço de Marília. O mundo ao redor pareceu desacelerar. O colar, a corrente fina, o pequeno pingente artesanal, cada curva idêntica ao que ele guardava em casa. Seu coração acelerou e as palavras do pai ecoaram na memória. Interior distante, vida simples, mãe dedicada que teria feito aquele colar à mão e entregue ao filho dias antes do acidente que a matou. Ele não lembrava do rosto da mãe, não lembrava da voz, não lembrava de nada além daquele objeto guardado como relíquia. Sempre lhe disseram que era único. Gustavo permaneceu imóvel por alguns segundos, observando Marília servir convidados como se nada estivesse errado. A mente dele começou a buscar explicações rápidas, e nenhuma fazia sentido. Aproximou-se com passos duros e a chamou pelo braço com firmeza excessiva. "De onde a senhora tirou esse colar?" perguntou em voz baixa, mas carregada de tensão. Marília se assustou com a abordagem e respondeu: "É meu, eu uso há muitos anos." Gustavo apertou o maxilar e replicou: "Isso é impossível. Esse colar pertence à minha família." Ela tentou manter a calma e disse: "Eu não peguei nada de ninguém." A tensão chamou a atenção de alguns convidados e murmúrios começaram a surgir. Gustavo perdeu a paciência e elevou o tom: "Eu sei reconhecer o que é meu. A senhora entrou aqui para trabalhar e decidiu sair roubando?" O responsável pelos garçons se aproximou nervoso, mas não interferiu. Marília tentou se defender novamente: "Eu nunca roubei nada na minha vida." Nesse momento, ela percebeu Geraldo observando de longe. O olhar dele era fixo, duro, como se enviasse um aviso silencioso. Marília sentiu um arrepio percorrer o corpo. O medo tomou conta. Gustavo insistiu: "Entregue agora ou eu chamo a segurança." Ela olhou ao redor. Viu celulares apontados discretamente,
convidados cochichando, e entendeu que qualquer insistência poderia transformar aquilo em escândalo público. Com mãos trêmulas, retirou o colar do pescoço e o colocou na mão dele. "Fique com ele então", disse com voz contida. Gustavo pegou o objeto como se estivesse recuperando algo precioso e afirmou: "Isso não vai ficar assim." Geraldo permaneceu imóvel, sem dizer uma palavra, apenas observando o desfecho com expressão controlada. Marília foi conduzida para fora do salão sob olhares de julgamento. Alguns convidados comentavam que era um absurdo alguém tentar se aproveitar de um evento beneficente. O responsável pelos garçons apenas repetia que lamentava o ocorrido. Do lado de fora, Marília caminhou até a calçada com a cabeça baixa, sentindo o peso da humilhação. Dentro do salão, Gustavo voltou ao centro do evento e recebeu elogios por agir com firmeza. Um convidado se aproximou e comentou: "Você fez o certo, precisa proteger seu nome." Gustavo respondeu com frieza: "Minha família não tolera desonestidade." Geraldo aproximou-se discretamente e colocou a mão no ombro do filho, dizendo em tom baixo: "Controle absoluto, Gustavo. É assim que se mantém respeito." O jovem assentiu, ainda segurando o colar com força, convencido de que havia feito justiça, enquanto o pai observava satisfeito, certo de que o filho continuava exatamente no caminho que ele sempre desenhou para ele. Gustavo ainda segurava o colar com força quando entrou em casa. O evento havia terminado com aplausos e elogios, mas dentro dele algo permanecia inquieto, uma sensação difícil de explicar que ele tentava ignorar. Geraldo estava no escritório, servindo-se de uma bebida, aparentemente satisfeito com o resultado da noite. Assim que o filho entrou, ele levantou os olhos e perguntou: "Tudo sob controle?" Gustavo colocou o colar sobre a mesa e respondeu: "Sim, resolvi o problema." Geraldo se aproximou devagar, observando o objeto, e comentou com naturalidade: "Eu vi. Você fez o que precisava ser feito. Fraqueza não combina com o nosso nome." Gustavo respirou fundo e disse: "Ela estava usando o colar da mamãe." "O mesmo. Não podia deixar passar." Geraldo manteve o semblante firme e respondeu sem hesitar: "Aquele colar foi feito pela sua mãe com as próprias mãos. Não existe outro igual. Ela me entregou dias antes do acidente e pediu que eu guardasse para você. Foi a última coisa que ela fez antes de morrer." Gustavo já ouvira essa história incontáveis vezes. O interior distante onde moravam, a vida simples, a mudança repentina após o acidente, o desejo do pai de nunca mais voltar àquele lugar por causa das lembranças dolorosas. Geraldo completou, olhando diretamente para o filho: "Eu nunca quis pisar naquela cidade novamente. Tudo ali me lembrava o que perdi." Gustavo assentiu, segurando o colar como se estivesse tocando algo sagrado, e disse: "Eu não lembro dela. Só lembro do que você me contou. Só tenho isso." Geraldo colocou a mão no ombro do filho e afirmou: "E isso basta. Você não precisa de mais nada do passado." Algumas horas depois, já no quarto, Gustavo se preparava para dormir. A noite estava silenciosa, mas sua mente não. Ele abriu a gaveta onde sempre guardava o colar da mãe, com a intenção de colocar ali o que havia tomado de Marília até decidir o que fazer no dia seguinte. Ao puxar a gaveta, seu corpo congelou. Lá estava o colar original, intacto, exatamente onde sempre ficava. Ele ficou imóvel, tentando processar o que via. Em sua mão, o colar retirado da idosa. Na gaveta, o colar que jamais havia saído de casa. Ele franziu a testa e murmurou sozinho: "Eu não trouxe o colar para o evento." A lembrança era clara. Ele não havia usado, nem mostrado, nem levado consigo. A acusação começava a desmoronar. Gustavo sentou-se na cama e colocou os dois colares lado a lado. Observou cada detalhe, cada curva do pingente, cada marca quase invisível na corrente. Eram idênticos. Não havia diferença alguma. Ele sentiu um desconforto crescente, como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. Pensou na segurança do evento, na possibilidade de alguém ter invadido sua casa, mas aquilo não fazia sentido. O colar da gaveta estava lá o tempo todo. Ele repetiu em voz baixa: "Não é possível." A lembrança da cena com Marília voltou com força. O momento em que ela tentou se defender, o olhar do pai ao fundo, o silêncio dele diante da acusação.
tudo começou a ganhar outra perspectiva. Sem conseguir dormir, Gustavo levantou-se e caminhou até o quarto do pai. Bateu a porta e, ao ouvir uma resposta impaciente, entrou. Geraldo já estava quase deitado quando o filho colocou os 2 colares sobre a mesa ao lado da cama. Eu preciso que o senhor me explique isso. Geraldo olhou para os objetos e manteve a expressão neutra. Explique o quê? Gustavo respondeu com firmeza. Eu nunca levei o colar para o evento. Ele estava na gaveta. Então, como aquela mulher poderia ter roubado? Geraldo suspirou e sentou-se na cama, como se estivesse lidando com um detalhe sem importância. Gustavo, você está fazendo um drama desnecessário. Esses colares não são únicos. O jovem ficou em silêncio, esperando uma explicação mais convincente. Geraldo continuou. Sua mãe era uma mulher simples. A peça foi comprada numa feirinha. É um modelo comum. Eu disse que era único porque para nós tinha valor. Mas isso não significa que não existam outros iguais. Gustavo sentiu o peito apertar. Mas o senhor sempre disse que ela fez com as próprias mãos. Geraldo respondeu com frieza. Eu disse que ela escolheu para você. Não distorça as coisas. Era barato, nada exclusivo. Você era uma criança. Eu precisava dar significado. Gustavo insistiu. Então por que dizer que não existe outro? Geraldo levantou-se já impaciente. Porque você precisava acreditar em algo especial. Não complique o que é simples. Aquela mulher deve ter comprado em qualquer lugar. Ele caminhou até a porta e concluiu. Esqueça isso. Você agiu certo. Não perca tempo com fantasias. Gustavo recolheu os colares e saiu do quarto. Mas algo dentro dele não aceitava aquela explicação. Pela primeira vez, percebeu como sempre ouvira versões fechadas, histórias completas demais, sem espaço para perguntas. O pai jamais mencionara o cemitério onde a mãe estava enterrada. Nunca falara de amigos dela, de parentes, de vizinhos. Tudo era resumido ao acidente, à dor e à mudança. Ele parou no corredor e pensou em voz baixa. Por que eu nunca soube onde ela está? A dúvida começou a crescer, não como revolta, mas como curiosidade que não poderia mais ser ignorada. De volta ao quarto, Gustavo colocou os 2 colares sobre a mesa e ficou observando por longos minutos. A imagem de Marília surgia em sua mente, não como uma ladra, mas como alguém que parecia ter algo a dizer, e foi silenciada pelo medo. Ele lembrou do olhar dela antes de entregar o colar, um olhar que não combinava com culpa. Sentou-se na cama e decidiu que precisava respostas fora de casa. Murmurou para si mesmo. Eu vou encontrá-la. A fissura que surgira naquela noite não era apenas sobre um objeto, mas sobre toda a narrativa que sustentava sua vida. E pela primeira vez, Gustavo percebeu que talvez não soubesse tudo sobre o próprio passado. Gustavo quase não dormiu naquela noite. Assim que o dia clareou, ele vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu sem avisar o pai. A dúvida que o consumia precisava de resposta imediata. Ele foi direto ao local onde o responsável pelos garçons organizava os serviços temporários e o encontrou ainda organizando papéis. Gustavo falou sem rodeios. Preciso do contato da senhora que trabalhou ontem à noite. É urgente. O homem hesitou, lembrando do constrangimento do evento, mas acabou cedendo o endereço ao perceber a insistência firme do jovem. Algum tempo depois, Gustavo estacionava o carro em uma rua simples, distante da realidade luxuosa em que sempre viveu. As casas eram pequenas, algumas com pintura desgastada, outras com portas improvisadas. Ele respirou fundo antes de bater na porta indicada. Marília abriu com expressão surpresa e imediatamente ficou tensa ao reconhecê-lo. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele estendeu a mão com o colar e declarou: Eu vim devolver o que tirei da senhora. Eu errei. Marília olhou para o objeto e depois para ele, claramente desconfiada. Eu não quero problema, respondeu ela, já tentando encerrar o encontro. Gustavo insistiu. Eu não estou aqui para acusar, só preciso entender uma coisa. Ela abriu a porta apenas o suficiente para permitir que ele entrasse. O interior da casa era modesto, organizado com cuidado, mas simples demais se comparado ao ambiente em que Gustavo cresceu. Ele observou o espaço com estranhamento contido, como se estivesse visitando um mundo que sempre existiu, mas que nunca fez parte da sua vida. Marília manteve certa distância e perguntou: O que você quer saber?
Ele foi direto. Onde a senhora comprou esse colar? Ela demorou alguns segundos antes de responder, como se medisse as palavras. Eu não comprei. Gustavo franziu a testa. Então como conseguiu um igual ao meu? Ela respirou fundo e respondeu com firmeza. Porque fui eu que fiz. Gustavo sentiu o estômago revirar. Isso é impossível. Meu pai disse que foi minha mãe quem fez. Marília segurou o colar com cuidado e disse: Eu fiz para o meu filho muitos anos atrás. Era único. Depois fiz outro para mim, para lembrar dele. O silêncio se instalou entre os dois. Gustavo começou a observar traços no rosto dela que antes não notara. O formato dos olhos, a curva do queixo, a expressão quando falava com firmeza. Ele tentou manter o controle e perguntou: Qual é o nome do seu filho? Marília respondeu olhando diretamente para ele: Gustavo. O jovem deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrado por algo invisível. Isso não tem graça. Marília não sorriu. Eu não estou brincando. Eu sou sua mãe. As palavras pairaram no ar com peso esmagador. Gustavo balançou a cabeça em negação. Minha mãe morreu em um acidente. Marília respondeu com voz contida, mas firme. Não houve morte. Houve abandono. Ele sentiu a garganta fechar. Meu pai nunca mentiria sobre isso. Ela respirou fundo antes de continuar. Seu pai mente sobre coisas muito maiores. Marília começou a explicar, escolhendo cada palavra com cuidado. Antes de você nascer, eu descobri que ele ganhava dinheiro enganando pessoas. Eram golpes, esquemas escondidos atrás de negócios que pareciam legítimos. Eu disse que contaria tudo. Ele prometeu mudar quando você nascesse. Disse que você seria a razão para ele se tornar um homem melhor. Gustavo ouviu em silêncio, o coração acelerado. Ela continuou. Mas quando você nasceu, ele fez o contrário. Disse que precisava se mudar, que levaria você para longe. Eu ameacei falar novamente. Ele disse que ninguém acreditaria em mim. Ele já tinha influência, contatos, dinheiro. Gustavo passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. E o acidente? Marília respondeu com amargura contida. Foi a história que ele inventou para você, para que nunca me procurasse. Eu entreguei o colar no dia em que ele decidiu ir embora. Coloquei no seu pescoço e prometi que um dia você saberia a verdade. A respiração dele ficou irregular. Se isso fosse verdade, a senhora teria ido atrás. Marília assentiu lentamente. Eu fui. Fui à polícia daquela cidade pequena onde morávamos. Ninguém quis registrar denúncia. Ele já financiava campanhas, já tinha amizade com quem mandava. Eu era só uma mulher dizendo que o marido era corrupto. Gustavo sentiu as pernas enfraquecerem e sentou-se na cadeira mais próxima. Então ele me tirou de você. Marília respondeu com voz firme. Ele escolheu a própria ambição. O jovem olhou novamente para o colar nas mãos dela e perguntou: Por que veio trabalhar naquele evento? Ela respondeu: Eu me mudei recentemente para cá. Eu sabia que você promovia o evento. Eu só queria ver você de longe, ver como estava. Eu não pretendia falar com você. Quando você me acusou, eu entendi que tinha me colocado em risco. Ele levantou os olhos e perguntou quase sussurrando: Por que não disse nada ontem? Marília respondeu: Porque seu pai estava lá. E ele ainda é perigoso quando quer proteger a própria imagem. O silêncio voltou, mas agora carregado de revelações que mudavam tudo. Gustavo sentiu lágrimas surgirem sem que pudesse impedir. Eu vivi debaixo de uma mentira. Marília se aproximou um pouco, mas sem tocá-lo. Você viveu o que ele permitiu que soubesse. Gustavo levantou-se devagar e disse com voz embargada: Eu preciso confirmar tudo. Eu preciso saber quem ele realmente é. Marília assentiu. Eu sei que é difícil acreditar em mim, mas você merece a verdade. Ele enxugou o rosto e segurou os 2 colares nas mãos. Se isso for verdade, nada do que eu construí é real. A dor em sua expressão era evidente, mas junto dela surgia algo novo, uma necessidade de investigar, de enfrentar, de descobrir. A cena terminou com Gustavo deixando a casa em silêncio, abalado, consciente de que sua vida nunca mais seria a mesma e determinado a buscar confirmação para cada palavra que acabara de ouvir. Gustavo entrou em casa algumas horas depois, completamente diferente do jovem confiante que havia saído naquela manhã.
O silêncio da mansão parecia mais pesado do que nunca. Ele caminhou pelo corredor, observando cada detalhe como se estivesse enxergando tudo pela primeira vez. As fotografias nas paredes, as molduras com prêmios, as imagens cuidadosamente selecionadas da família. Nenhuma foto da mãe, nenhuma lembrança concreta além de histórias repetidas. Ao ouvir passos no escritório, ele parou diante da porta entreaberta e viu Geraldo analisando relatórios com tranquilidade. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte em qual hora do dia está assistindo essa história. Muito obrigado. E vamos continuar com a história. Gustavo entrou sem anunciar e ficou alguns segundos em silêncio. Geraldo levantou os olhos e percebeu algo diferente no rosto do filho. Você parece cansado. Ainda pensando naquela bobagem do colar? Perguntou com desdém contido. Gustavo sentou-se devagar e respondeu com cuidado. Eu estava lembrando da cidade onde morávamos. O senhor nunca fala muito sobre lá. Geraldo fechou o relatório com certa irritação, porque não há nada que valha a pena lembrar. Gustavo continuou, mantendo o tom aparentemente neutro. A senhora Marília disse que tentou procurar ajuda quando tudo aconteceu. Geraldo o interrompeu imediatamente. Ela está tentando confundir você. Gustavo inclinou a cabeça levemente e perguntou. Confundir com o que exatamente? Geraldo respirou fundo e respondeu de forma vaga. Com histórias inventadas. Pessoas ressentidas fazem isso. Gustavo insistiu. O senhor nunca mencionou onde minha mãe foi enterrada. Geraldo respondeu com impaciência. Eu já disse que foi um período difícil. Não preciso reviver detalhes para satisfazer curiosidade. Gustavo manteve os olhos fixos no pai e completou. Mas é a minha história também. Geraldo levantou-se da cadeira e disse em tom mais duro. Você está começando a questionar demais. Eu sempre fiz o que era melhor para você. Gustavo percebeu pequenas falhas na postura do pai, pausas que antes passariam despercebidas. Ele sentiu que a segurança habitual de Geraldo estava menos firme. Sem elevar a voz, respondeu. Eu só quero clareza. Geraldo virou-se e declarou. Clareza não muda o passado. Aceite o que já foi dito. A conversa terminou abruptamente, com Geraldo encerrando o assunto ao afirmar que não admitiria mais discussões sobre aquilo. Gustavo saiu do escritório com o coração acelerado. As respostas vagas reforçavam o que Marília dissera. Ele voltou para o carro e dirigiu novamente até a casa simples onde estivera mais cedo. Marília abriu a porta com expressão preocupada. Antes que ela perguntasse qualquer coisa, ele declarou. Ele não responde nada de forma direta. Sempre desvia. Marília assentiu lentamente, porque ele sempre controlou a narrativa. Gustavo entrou e foi direto ao ponto. Se eu for confrontá-lo, preciso de algo concreto. Não posso depender só da polícia. Marília concordou e disse. Ele sempre acreditou que ninguém teria coragem de enfrentá-lo publicamente. Gustavo começou a pensar em voz alta. Ele confia demais na própria influência. Acredita que pode convencer qualquer um. Marília respondeu. Ele sempre se sentiu intocável. O jovem então sugeriu. Se ele admitir algo, mesmo que seja um detalhe, isso muda tudo. Marília hesitou por um instante e perguntou. Você está disposto a ouvir o que pode sair da boca dele? Gustavo respondeu com firmeza. Eu preciso. Eles discutiram uma estratégia simples. Gustavo provocaria o pai, levantando memórias antigas, mencionando a cidade do interior, a denúncia que nunca avançou, as ameaças veladas. O objetivo não era arrancar documentos ou provas técnicas, mas fazer Geraldo falar, expor a própria arrogância. Marília alertou. Ele pode reagir com agressividade. Gustavo respondeu. Ele reage quando perde o controle. No dia seguinte, Gustavo organizou um encontro na própria casa sob o pretexto de resolver a difamação que Marília teria causado. Geraldo aceitou participar, certo de que poderia desmoralizá-la novamente. Quando Marília entrou na sala, o clima ficou tenso. Geraldo cruzou os braços e declarou: Você insiste nessa farsa. Gustavo permaneceu ao lado, aparentemente buscando mediação. Pai, eu só quero entender por que ela insiste que tentou denunciar o senhor. Geraldo riu com desdém. Denunciar o quê? Histórias de uma mulher frustrada? Gustavo continuou pressionando, agora de forma mais direta.
Ela disse que naquela cidade ninguém quis registrar nada. Geraldo respondeu com irritação crescente, porque não havia nada a registrar. Gustavo então mencionou: ela falou que o senhor disse que ninguém acreditaria nela. Geraldo deu um passo à frente e afirmou com voz firme: e ninguém acreditaria mesmo. Eu já tinha construído minha reputação. O silêncio tomou conta da sala por um segundo. Gustavo não desviou o olhar. Então o senhor admite que sabia que ela tentaria expor algo? Geraldo respondeu, já visivelmente irritado: eu fiz o que era necessário para proteger o que construí. Não deixaria uma acusação destruir tudo. Marília permaneceu em silêncio, observando. Gustavo sentiu o peso das palavras ecoando. Proteger o que construiu ou proteger golpes? Perguntou ele, medindo cada palavra. Geraldo respondeu com frieza: você não entende como o mundo funciona. Às vezes é preciso tomar decisões duras para manter o controle. A frase ficou suspensa no ar, clara demais para ser ignorada. Gustavo encerrou a conversa dizendo apenas: isso é tudo que eu precisava ouvir. Geraldo olhou para o filho com estranheza, sem perceber que cada palavra havia sido registrada discretamente. Quando Marília saiu da casa, Gustavo permaneceu parado na sala, sentindo que havia cruzado um ponto sem retorno. Ele subiu para o quarto, revisou o conteúdo gravado e ouviu novamente a admissão indireta do pai sobre proteger sua fortuna e silenciar acusações. Gustavo permaneceu alguns minutos olhando para a gravação, revendo cada palavra dita pelo pai, cada frase carregada de arrogância e certeza de impunidade. Quando desceu para o café da manhã, Geraldo já estava lendo relatórios, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer. Gustavo anunciou com firmeza: hoje vamos fazer uma coletiva no Instituto. Quero falar sobre transparência. Geraldo levantou os olhos, satisfeito. Ótimo. É disso que precisamos. Mostre maturidade. Gustavo respondeu apenas com um aceno breve, escondendo a decisão que já estava tomada. No início da tarde, o salão do Instituto estava novamente preparado, mas desta vez sem decoração exagerada. Empresários, parceiros e imprensa ocupavam os assentos, esperando mais um discurso calculado do jovem herdeiro. Geraldo estava na primeira fila, confiante, certo de que o filho reforçaria a imagem da família. Gustavo subiu ao palco com postura firme, mas sem o sorriso habitual. Ele segurava um dispositivo nas mãos e respirou fundo antes de começar. Eu sempre disse que nosso nome representa responsabilidade. Hoje eu preciso mostrar o que isso realmente significa. A plateia ficou em silêncio. Gustavo continuou, olhando diretamente para as câmeras. Ontem descobri algo que mudou tudo o que eu acreditava sobre minha própria história. Geraldo franziu a testa, incomodado com o rumo inesperado. Gustavo prosseguiu: antes de qualquer palavra minha, vocês vão ouvir algo importante. Ele acionou o áudio. A voz de Geraldo ecoou pelo salão, clara e inconfundível. Eu fiz o que era necessário para proteger o que construí. Ninguém acreditaria nela. Um murmúrio percorreu o ambiente. O áudio seguiu com as frases sobre proteger a fortuna e manter controle. Geraldo levantou-se abruptamente e gritou da plateia: isso é uma distorção. Está fora de contexto. Gustavo respondeu do palco mantendo o tom firme: não está fora de contexto, está completo. Os empresários começaram a trocar olhares, jornalistas ajustaram equipamentos e o clima de escândalo se instalou. Gustavo completou: eu não posso continuar representando algo que foi construído sobre silêncio e manipulação. Geraldo tentou avançar em direção ao palco, mas foi contido pelo próprio constrangimento da situação. Ele afirmou em voz alta: você não entende o que está fazendo. Gustavo respondeu: pela primeira vez, eu entendo exatamente. A coletiva não terminou como evento promocional, mas como denúncia pública. Sem depender apenas de um registro formal, a exposição diante da imprensa criou uma pressão imediata. A gravação circulou rapidamente. Empresários começaram a se afastar. Patrocinadores pediram esclarecimentos. Autoridades iniciaram uma investigação ampla, impulsionadas pela repercussão pública. O que antes era rumor passou a ser analisado com rigor. Documentos começaram a ser revisados. Contratos antigos reapareceram.
e o esquema que Marília havia mencionado começou a ganhar contornos concretos. Nos dias seguintes, a casa luxuosa onde Gustavo crescera tornou-se centro de movimentação intensa. Contas foram bloqueadas, empresas passaram por auditorias e a fortuna construída ao longo dos anos começou a ser desmontada. Geraldo tentou reagir com advogados e declarações defensivas, mas a gravação tornara impossível qualquer negação completa. Em uma manhã silenciosa, autoridades chegaram à residência e anunciaram oficialmente a prisão de Geraldo. Ele olhou para o filho antes de sair e disse com voz baixa, mas carregada de ressentimento: "Você destruiu o próprio sobrenome." Gustavo respondeu com firmeza contida: "Eu destruí a mentira." Com o bloqueio dos bens, Gustavo percebeu rapidamente que grande parte do patrimônio que sustentava seu estilo de vida estava diretamente ligado aos negócios investigados. Cartões foram cancelados, investimentos congelados, propriedades colocadas sob análise judicial. Ele caminhou pelos cômodos da casa vazia, percebendo que tudo ali tinha sido sustentado por uma estrutura que agora desmoronava. O luxo que antes representava poder passou a simbolizar peso. Gustavo tomou uma decisão sem hesitação. Arrumou poucas roupas, reuniu objetos pessoais e deixou a mansão sem olhar para trás. Ao chegar à casa de Marília, bateu a porta segurando uma pequena mala. Quando ela abriu, ele disse com sinceridade: "Eu não posso continuar lá. Aquela casa nunca foi construída sobre verdade." Marília o observou em silêncio por alguns segundos antes de responder: "Você tem certeza do que está fazendo?" Gustavo assentiu e afirmou: "Eu participei da imagem que ele criou. Eu preciso assumir a responsabilidade por isso." Ela abriu espaço para que ele entrasse. A diferença entre os dois mundos era evidente, mas Gustavo não demonstrou desconforto. Sentou-se na pequena sala e disse: "Eu não sei como vai ser daqui para frente, mas eu sei que não quero mais viver sustentando algo errado." Marília respondeu com firmeza tranquila: "Reconhecer isso já é um começo." Gustavo olhou ao redor, consciente de que sua vida mudara drasticamente em poucos dias. "Eu achava que perder dinheiro seria o pior cenário possível, mas viver na mentira era pior." A exposição pública havia cumprido seu papel. O homem que sempre controlara a narrativa estava agora preso às consequências das próprias escolhas. Gustavo, que crescera aprendendo a valorizar poder e imagem acima de tudo, enfrentava uma realidade completamente diferente. Ele não era mais o jovem milionário intocável. Era alguém que havia escolhido a verdade, mesmo sabendo que isso custaria quase tudo. E naquela pequena casa simples, longe do luxo que sempre conhecera, ele começava a entender que sua queda não era o fim, mas o início de uma nova construção, baseada em princípios que nunca lhe haviam sido ensinados antes. Gustavo acordou naquela nova casa uma semana depois com a sensação de estar vivendo outra vida. O quarto era pequeno, a cama simples e o silêncio da manhã era diferente do que ele estava acostumado. Não havia funcionários circulando, nem compromissos agendados por assessores. Havia apenas a rotina comum de uma casa comum. Ele levantou-se e encontrou Marília já preparando o café na cozinha. Ao vê-lo, ela disse com naturalidade: "Aqui cada um faz sua parte." Gustavo respondeu sem hesitar: "Eu quero ajudar. Não estou aqui como visita." Ela observou o tom dele e percebeu que não havia arrogância, apenas determinação. Nos primeiros dias, a adaptação foi desconfortável. Gustavo não sabia lidar com tarefas básicas, não tinha prática em coisas simples do dia a dia. Ele mesmo reconheceu isso quando disse certa manhã: "Eu sempre mandei fazer, nunca aprendi a fazer." Marília respondeu com calma: "Aprender nunca é tarde." Ele começou a procurar trabalho, disposto a aceitar o que surgisse. Quando conseguiu uma ocupação simples para ajudar nas despesas, voltou para casa suado, cansado, mas com algo novo no olhar. "Eu nunca tinha sentido o peso real do esforço", comentou durante o jantar. Marília respondeu: "O esforço ensina o valor do que se conquista." A transformação não aconteceu de uma vez, mas a cada gesto. Ele passou a falar menos e ouvir mais. Deixou de corrigir os outros com superioridade. Quando cometia erros, assumia sem justificativas. Em uma noite silenciosa, confessou à mãe: "Eu me tornei alguém que repetia frases sem pensar.
Eu acreditava que sucesso justificava qualquer coisa. Marília respondeu com firmeza tranquila. O sucesso não compensa a falta de caráter. Ele assentiu e completou. Eu quero ser diferente. Meses depois, o processo judicial avançava. As investigações confirmaram o esquema de golpes que sustentara boa parte do império de Geraldo. Durante uma das audiências, foi reconhecido que Gustavo havia colaborado ativamente com a exposição do esquema, entregando a gravação e se colocando contra o próprio pai. Ao final do processo, ficou decidido que a parte do patrimônio que não tinha ligação direta com as fraudes seria mantida em nome dele. Quando recebeu a notícia, Gustavo permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dizer: Eu não quero nada que tenha sido construído com mentira. Marília respondeu: Essa parte não carrega culpa. Use com responsabilidade. Ao receber os recursos legítimos, Gustavo não voltou à antiga casa nem tentou reconstruir a imagem luxuosa de antes. Ele organizou a vida ao lado da mãe com equilíbrio. Reformou a casa simples sem exageros, investiu em atividades transparentes e passou a administrar o dinheiro com cautela. Certa tarde, olhando para os relatórios que agora analisava sozinho, comentou: Eu aprendi que dinheiro não pode ser o centro de tudo. Marília respondeu: Dinheiro é ferramenta. Caráter é base. Ele guardou essa frase como regra. A relação entre os dois se fortaleceu naturalmente. Eles conversavam sobre o passado sem ressentimento exagerado, mas com clareza. Gustavo perguntou certa vez: Você nunca pensou em desistir? Marília respondeu: Eu pensei muitas vezes, mas nunca deixei de acreditar que um dia você saberia. Ele respondeu com sinceridade: Se você tivesse desistido, eu ainda estaria vivendo uma mentira. Ela apenas sorriu, consciente de que aquela conversa valia mais do que qualquer fortuna. Enquanto isso, Geraldo permanecia preso, enfrentando processos e a perda pública da reputação que levara décadas para construir. Notícias sobre sua queda ainda apareciam ocasionalmente, mas Gustavo já não sentia o mesmo peso ao ouvir o nome do pai. Em uma noite tranquila, ele comentou: Eu não odeio ele, mas também não posso seguir o caminho que ele escolheu. Marília respondeu: Você não é responsável pelas escolhas dele, apenas pelas suas. Essa frase consolidou o que Gustavo vinha construindo internamente. Com o tempo, Gustavo passou a ser reconhecido não como o herdeiro arrogante de um império questionável, mas como alguém que escolheu a verdade mesmo quando isso significou perder quase tudo. Ele organizou iniciativas realmente transparentes, sem buscar aplausos exagerados. Quando alguém o elogiava pela coragem, ele respondia: Eu apenas fiz o que deveria ter feito desde o início. A humildade substituiu o orgulho que antes dominava suas atitudes. Em um momento simples, sentado à mesa com Marília, ele segurou o colar que simbolizara o início de toda a transformação e disse: Eu achava que esse objeto era a única coisa que me ligava à minha mãe. Hoje, eu sei que era a verdade que faltava. Marília respondeu: A verdade dói no começo, mas liberta depois. Gustavo concordou e completou: Ela não me destruiu, ela me mudou. Assim, o jovem que antes repetia discursos estratégicos aprendeu a construir decisões próprias. Ele deixou para trás a imagem do herdeiro frio e calculista e assumiu uma identidade baseada nos valores que a mãe sempre quis ensinar. A queda do império não significou o fim da história, mas o início de uma reconstrução sólida, fundada em responsabilidade, honestidade e consciência. E naquela casa simples onde tudo recomeçou, Gustavo finalmente entendeu que perder uma mentira pode ser o maior ganho que alguém pode ter. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição e clique no botão de hype nos comentários para que mais